E são feridas que eu carreguei na minha vida, né? São situações que eu passei na minha vida. E hoje eu quero contar para você um pedacinho da minha história e falar para você que Deus, ele quer fazer tudo novo na sua vida. O seu passado, ele não te define. Muitas vezes a gente olha para o nosso passado e a gente acha que é impossível a gente mudar, que é impossível a gente ser feliz. Mas o nosso passado, ele não nos define. A partir do momento que a gente decide construir e viver uma nova história. Bom dia, Paty, Laura. É a Bela que tá aí. Então, assim, a partir do momento que a gente decide e que a gente entende, tem consciência, né, do que está acontecendo na nossa vida, a gente tem essa chance, sabe, de reescrever a nossa história, de escrever e fazer tudo novo. E Deus, ele é o maior interessado. Quer dar bom dia, meu amor? E Deus, ele é o maior interessado em fazer tudo novo, em transformar a nossa história. Então, hoje eu quero compartilhar com você um pedaço da minha história, um pedacinho do meu testemunho, da minha transformação, do meu processo, do que eu tenho vivido, porque, como eu falo para vocês, eu ainda estou dentro do processo. Eu falo que o processo de cura, ele é o momento que você entra pro casulo. Eu comparo com a borboleta, né? E eu falo que eu ainda estou dentro desse casulo, eu ainda não virei a linda borboleta, eu ainda estou nesse processo ainda do casulo, mas eu já vivi bastante coisas, né? E tenho vivido. Então, você já compartilhou, já convidou uma amiga para nós podermos começar. E eu quero usar um versículo de base, porque tem que ter a Bíblia, né? Eu quero usar um versículo aqui com vocês para contextualizar o que eu vou contar para vocês, o que eu vou compartilhar com vocês hoje. 2 Coríntios 5, no verso 17. Olha só o que diz. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então, olha só o que fala no início. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas, tem outro que fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Bom dia, Paty, Yara. Então, olha só o que a palavra de Deus está falando. Quem está unido com Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. Uma nova pessoa é. Eis que as coisas velhas já passaram e ele faz tudo novo. Então, esse vai ser a base, esse vai ser o versículo que nós vamos usar hoje como base para eu te contar um pedacinho da minha história. Essa semana, como eu falei aqui no início, nós falamos sobre rejeição, nós falamos sobre baixa autoestima, nós falamos sobre falta de amor próprio, sobre comparação, sobre inveja, e tudo isso faz parte da minha história. Todos esses ensinamentos faz parte da minha história. Eu nasci em um lar, né, já disfuncional, onde a minha mãe sempre foi mais a cabeça, que sempre fazia tudo, e o meu pai era um homem mais pacato, que não tomava muitas decisões, né? Meu pai, na época, era alcoólatra e se casaram, né? E aí eu fui a terceira caçula. E quando eu nasci, eles já falam que eu nasci muito doente, né? Quase que morro ali, tinha chance de não sobreviver e tudo mais. Só que tudo bem, nasci naquele lar, fui crescendo ali e tudo mais. Quando eu completei meus 5 anos de idade, o meu pai e a minha mãe se separaram. E ali foi onde começou a maior das minhas dores, né? Porque a minha mãe entrou em uma depressão muito forte. Minha mãe já era uma mulher distante, assim, minha mãe, ela não era aquela mulher que criava conexão com os filhos, sabe? Aquela mulher que criou laços com os filhos, e com nenhum dos filhos ela tem esse laço, aquela mãe que tem uma intimidade, sabe? Que você sai, que você bate um papo no carro, que você ri, se diverte. Isso nunca existiu com a nossa mãe. A gente tinha isso com o nosso pai, quando ele estava conosco. Era aquele pai que dizia sim para tudo, era aquele pai que agradava a gente o tempo todo, não batia, porque ele queria, acho que, compensar de alguma forma, porque ele bebia muito, né? Então, o nosso pai para nós era o nosso
herói, nosso tudo, porque era a única pessoa que nós tínhamos conexão. Era o único que beijava, que dava beijo na gente, que abraçava, que brincava. E a minha mãe sempre distante, sempre preocupada com os afazeres, sempre preocupada com a casa, sempre preocupada com o trabalho. E meu pai trabalhava, mas quando chegava, ele olhava para nós, né? Então meu pai era a única referência de conexão que nós tínhamos. E aí, quando meu pai foi embora, né, quando eu tinha 5 anos de idade, quando eles se separaram, foi uma das piores dores para nós, porque nós perdemos a única pessoa que de alguma forma olhava para nós, né? Nós somos 3 irmãos. Um hoje já faleceu, né? E aí ficou eu e a minha irmã mais velha. E aí, era o único, né, que se conectava, era o único que chegava do trabalho com doces, sabe? A gente olhava e falava, não, nosso pai pensou em nós, nosso pai lembrou de nós. Para vocês que estão entrando, estou aqui contando um pouco do meu testemunho, da minha história, e quero profetizar no final sobre você que Deus também vai fazer tudo novo na sua história, tá bom? E então foi uma das piores dores. E nesse momento, minha mãe entrou em uma depressão profunda. Eu acredito que ela já tinha depressão, mas não sabia, né? E entrou em uma depressão profunda. E a partir dessa idade, foi a idade onde teve mais conflitos na minha casa. Eu me lembro da minha mãe brigar muito com a minha irmã, porque a gente culpava a minha irmã, culpava muito a minha mãe pela separação. Então era muito conflito, era muita briga. Eu lembro do meu irmão, era minha irmã que cuidava mais de nós, né? A minha irmã mais velha. E era muita briga, meu irmão brigava e era uma confusão. A nossa casa virou uma confusão. E foi um momento onde nós apanhávamos muito. Eu me lembro dessa época que minha mãe batia muito em nós. Se eu chorasse, apanhava. Se eu caísse, apanhava. Então tudo era motivo de apanhar. E a minha mãe se distanciou mais ainda de nós. E foi nesse momento onde ela falou muitas palavras que não queria nenhum dos filhos. Que foi tudo forçado, que meu pai forçou ela a engravidar. E ela foi falando muitas palavras que dava a entender que ela não nos queria, que ela não nos amava, né? Ela chegou a dizer para uma irmã minha que ela preferia que ela tivesse até morrido, né? Então, assim, ela soltou muitas palavras duras sobre os filhos, sabe? E todos nós nos sentimos rejeitados por ela. Eu principalmente, eu acho que eu carreguei essa ferida, todos nós, não eu principalmente, mas todos. Mas eu acho que foi a que mais evidenciou isso, essa ferida, né? E aí eu me distanciei muito. Quando eu fui entrando na adolescência, era mais difícil ainda. Eu me lembro, para vocês terem noção da nossa relação, que na minha primeira menstruação, eu tive medo de contar para ela que eu tinha menstruado e tive medo de apanhar, para vocês verem como era o nível de opressão, de medo, parecia um quartel-general, uma mulher extremamente fria, que não dava amor, que não falava que amava. Eu me lembro, eu sempre dormi com a minha mãe depois que ela se separou do meu pai, e eu me lembro que quando eu ia abraçá-la, ela não deixava, ela me empurrava. Então eu não podia abraçar, não podia ter toque, não podia ter carinho. Ela não sabia, caminhão passando, ela não sabia dar carinho e nem sabia receber carinho. E tudo isso foi sendo marcado na minha vida, foi sendo marcado na minha história. E eu crescendo dessa forma, me sentia extremamente insegura, me sentia extremamente inferior às outras meninas. E nessa idade eu me lembro que desde criança, deixa eles passarem. Eu me lembro que desde criança eu já me comparava, sabe? Eu me comparava muito na escola. Para mim, um dos piores lugares fora a minha casa era a escola. Porque na escola eu sofri muito bullying, porque eu era extremamente magra, né? E sempre mal arrumada, porque minha mãe nunca estava de manhã para arrumar nós. A gente se arrumava só. Minha irmã que cuidava da gente e era daquele jeito. Então a gente tinha que se virar só, arrumar cabelo, se arrumar, chegar da escola. Eu aprendi a fazer comida com 7 anos de idade, porque a gente tinha que chegar da escola e a gente tinha que se virar. Nossa mãe nunca estava lá, sempre estava trabalhando. E as mulheres que nós tínhamos eram mulheres mais frias ainda. A minha avó nunca deu carinho para nós, sempre foi uma mulher muito fria.
Uma mulher que se você fizesse o que ela gostasse, você era amada por ela. Mas se você falhasse, ela te rejeitava a ponto de jogar você pra fora, literalmente. Minhas tias, todas duras demais. Tinha uma tia que eu me apeguei muito, né? Como se fosse minha mãe. E ela também era bem fria, da mesma forma que a minha. Então, todas as mulheres que eu convivia eram mulheres frias, que não davam amor e que nem sabiam receber amor. Todas divorciadas. Essa era a minha vivência, sabe? Essa era o meu dia a dia. E eu cresci dessa forma. E eu fui crescendo e tal. Quando eu completei meus 12 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com Deus, né? Foi quando eu fui para a igreja e tal. E eu busquei em Deus esse aconchego, essa busca pela minha cura, porque eu me sentia muito rejeitada, eu me sentia muito sozinha. Eu me lembro que eu tinha esse sentimento, essa carência de cuidado, de amor, de afeto. E eu buscava isso nas pessoas, de alguma forma, mas eu não encontrava. Eu não conseguia encontrar. Caminhão. E aí na igreja, eu sofri também algumas decepções quando eu completei meus 15 anos de idade e também me senti rejeitada naquele ambiente, me senti traída. E eu quero enfatizar para você que o sentimento que a minha mãe gerou em mim foi o sentimento de rejeição. Esse foi o sentimento gerado dentro de mim. Eu fui rejeitada pela minha mãe. O meu pai gerou em mim um sentimento de traição. Por quê? Eu olhava pro meu pai, ele era tudo, meu herói. Até hoje, eu sou encantada, sou apaixonada pelo meu pai. Quando eu falo com ele, meu dia muda. Só que quando meu pai foi embora e eu continuei tendo relação com ele, vendo ele na casa dele e tudo mais, me relacionando, só que ele se casou de novo. E quando ele se casou de novo, a esposa dele começou a implicar comigo. Ela me rejeitou de alguma forma, né? E aí meu pai escolheu ficar com ela, lógico, e eu me senti traída por ele. E aí eu tive duas marcas na minha vida: rejeição, abandono, porque o meu pai indo embora também gerou, e traição. E eu vou falar pra vocês que todos esses sentimentos trazem pra nós máscaras. A gente começa a usar máscara pra não sofrer de novo. E eu vou te falar daqui a pouco quais são essas máscaras. Ó, a Pablina se explica muito, né? Porque sua mãe era assim, ela também não teve pra poder dar. Exatamente, ela também não teve pra poder dar. Hoje eu tenho esse entendimento, hoje eu tenho essa... Desde quando eu comecei o meu processo, eu tenho esse entendimento. Mas a criança, Pablina, quando nós somos criança, a criança não entende isso. Por isso que hoje tem muito adulto, tem muita mulher que fala: eu não tenho mágoa da minha mãe, eu não tenho mágoa do meu pai. Porque o adulto, ele compreende, mas você foi criança. E as memórias de criança, os sentimentos quando você era criança, estão registrados em você. Entende? Eu entendi porque minha mãe fazia aquilo, mas eu não conseguia, eu tinha raiva dela ao mesmo tempo, eu queria uma outra família, era um monte de sentimento, porque eu era criança, eu não entendia isso, né? E adulta também a gente justifica, né? Muito adulto hoje fala que não tem mágoa, mas os frutos, a vida, tá tudo bagunçado, entende? Então a criança não entende que a mãe não te amou porque ela não teve amor. A criança só olha e fala: minha mãe não me ama porque eu tenho algo de errado em mim, né? A gente só entende dessa forma. E aí eu fui crescendo, com 15 anos, eu tive uma decepção também na igreja que eu era. E saí da igreja, fui pro mundão, e aí foi... Oi, tá ok? Tá travado? Não, né? Me ligaram aqui no meio da live. Tá ok, gente? Fala só pra mim se travou. Tá ok? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Voltou, né? É porque me ligaram aqui no meio da live. Então eu fui criada com aquele sentimento. 3 marcas: rejeição, abandono e traição. Deixa eu te falar, quando nós não resolvemos um sentimento, esse sentimento fica se repetindo. E aí eu quero que você olhe para a tua vida agora e você olhe se existem situações repetitivas, sabe? Quando eu comecei a namorar com 15 anos. Todos os meus namorados me traíam. Quem foi que registrou o primeiro sentimento em mim de traição? Lembra? Meu pai.
Então, todos os namorados que eu atraía, todos os homens de figura masculina ali, né, todos os papéis de figura masculina, me traíam, todos me traíam. E eu sempre tinha o mesmo sentimento. E esse sentimento foi sendo cada vez fortalecido em mim. De traição, de traição, de traição. Eu me casei com 18 anos e também vivenciei isso no meu casamento por diversas vezes. Muitas traições. E quando eu tive a minha primeira filha, me senti abandonada pelo meu marido, porque ele não esteve comigo, e aí fortaleceu o meu outro sentimento de abandono. Você começou a entender que tudo que nós vivenciamos na infância, se eu não resolvo, eu começo a repetir isso na minha vida? Eu atraio para mim as pessoas que vão fazer eu me sentir do mesmo jeito? E aí, com tanta traição, com tanto sentimento de abandono, eu comecei a mudar quem eu era. Eu era uma menina extremamente romântica, carinhosa, eu era dedicada às outras pessoas, dedicada ao meu marido. E aí, nesse último episódio de tantas traições e abandono, eu me tornei uma mulher controladora. Eu falei, opa, eu não posso ser mais a Bianca que eu era, delicada, que cuida do marido, carinhosa, romântica, porque se eu sou assim, todos os homens me traem. Então eu preciso o quê? Mudar. E nesse momento eu inseri uma máscara. Eu vesti uma máscara que não era minha. Eu vesti uma capa que não era minha. Então eu modifiquei a minha essência, eu modifiquei quem eu era por causa da dor. E a rejeição? Todas as mulheres que eu atraía de amigas, de amizade, todas, eu me sentia rejeitada por elas. Todas. Eu, inclusive, já saí de empregos bons, porque eu tinha chefe que era parecida com a minha mãe. E eu fugia. Então, a rejeição me inseria uma máscara de fuga. Eu fugia de todos os ambientes onde eu tinha problemas, onde eu tinha conflitos. Então eu vivia fugindo. Se eu estava no emprego que era bom, mas eu tinha problema lá, eu fugia. Se eu estava numa igreja que tinha problema, eu dava um jeito de fugir. Então eu fiquei num modo de fuga. Se eu tinha problema na minha vida, eu fugia daquele problema. Por quê? Vamos fugir para a gente não ser rejeitada de novo. Ou vamos rejeitar para que as pessoas não nos rejeitem. Então, olha só, tudo que eu vivenciei na minha infância, eu estava vivenciando na vida adulta, mas eu sabia por quê? Não, eu não sabia por quê. Eu só pensava, de novo? Mas de novo? E aí, em 2019, eu estava no fundo do poço, porque eu resolvi abrir um empreendimento, e uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu sempre falei que eu não seria como a minha mãe. Eu não sei se vocês já falaram isso, eu não quero ser igual a minha mãe. Eu não sou igual a ela, eu nunca vou ser como a minha mãe. Eu falava isso sempre, gente. E no fundo eu fiquei igual a minha mãe. Eu só sabia trabalhar. Quando eu estava em casa, eu só queria pensar nos afazeres de casa. Eu não me conectava com as minhas filhas, eu não conseguia dar carinho, eu não conseguia estar junto, principalmente da minha mais velha. Eu me tornei igualzinha. E por me tornar uma mulher controladora, eu não deixava meu marido ser o marido da casa. Quem mandava em tudo era eu, quem controlava tudo era eu. Então eu fui ficando igual a minha mãe, porque eu fui vivenciando a ferida muitas vezes. E eu falei, agora eu preciso mudar, não dá pra ser mais essa bobinha, né? Então, olha só o que aconteceu. Eu repetia tudo, vivenciava tudo que eu vivi na infância e eu não sabia por quê. E aí, em 2019, eu decidi abrir um salão de beleza, abrir um salão na minha casa, e eu comecei a ter crise de ansiedade. Porque eu me comparava demais, eu era muito insegura. Eu sempre fui, desde criança, tímida, insegura, me comparava, me achava feia, eu achava que eu não deveria nem existir. Eu carregava um buraco dentro de mim, existencial, sabe? E eu tinha uma tristeza profunda em mim. É como se eu tivesse um problema. Eu falava assim pra mim mesma, né? Eu tenho algum problema, alguma coisa em mim que afasta as pessoas de mim. Então eu sempre me culpava. Eu achava que a culpa era sempre minha. E de fato era, porque eu tinha que resolver minhas emoções, né? Mas eu não sabia por quê. E em 2019 eu conheci um coach. Eu fui numa palestra na igreja que eu estava. E fui numa palestra e conheci. E ele, em uma conversa muito curta, ele falou pra mim, você precisa perdoar sua mãe, assim, direto.
Eu falei, esse cara é louco. Eu achava que eu tinha perdoado minha mãe. Como eu falei aqui, que tem muitas mulheres que ficam nesse... Não, eu não tenho mágoa da minha mãe, não tenho mágoa do meu pai, não tenho mágoa de ninguém. Eu era assim, gente, eu entendo. Quando eu pego uma cliente que ela chega pra mim assim, eu já sei. É uma forma de defesa. E eu era assim. Não, você tá doida. Eu fiquei com raiva dele, fiquei nervosa, toda vermelha. Eu falei, como esse cara tá falando? Ele nem me conhece. Quem é ele para falar? Eu sou evangélica. Enchi a boca, né? Eu sou evangélica há mais de 10 anos. Eu não guardo mágoa dentro de mim. E era esse meu discurso. Achava que eu era perfeita, a cristã mais evangélica, mais religiosa do planeta. Tinha um monte de máscara, egoísta, orgulhosa, muitos problemas que eu tinha, eu não enxergava. E quando ele falou isso pra mim, eu falei, esse cara é louco. E aí tá, enfim, ele me deu um curso, fui participar de outro curso que ele estava ministrando, mas eu saí dali e eu comprei um livro que chama Raiz da Rejeição. E esse livro me fez enxergar muita coisa. Só que eu achava que a minha maior ferida de rejeição tinha vindo do meu pai. Fuga, outra forma de fugir. E aí eu resolvi minha ferida paterna, fiz um processo com ele e tal, e comecei a evoluir. E ali foi o momento que eu comecei sempre a buscar autoconhecimento. E aí ano passado eu fiz mais um curso, mais uma imersão, e eu ainda tinha um salão de beleza, estava há 4 anos aberto. E aí foi quando eu me deparei com quem de fato eu era. Eu ainda estava com muita ferida. E aí eu fiz uma imersão de inteligência emocional. E ali eu falei, cara, eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada. Eu não estou vivendo a minha identidade. E ali eu decidi fechar meu salão. Então, desde 2019 eu estou nesse processo de cura. Deus tem me curado gradativamente, porque eram muitas feridas. Inclusive, esse último mês eu tenho vivido um processo ainda em relação à minha mãe. E eu nem imaginava que ainda existia, mas ainda existia algumas coisas. E principalmente, Deus ele veio curar a minha máscara de controle. Porque eu até hoje eu ainda tenho que lidar com isso de querer ser controladora, de querer dar a última palavra, de querer decidir tudo. E eu não posso, eu tenho que sair do controle, sabe? E me perguntaram como é resolver, como é esse resolver que você fala. O resolver, gente, é o perdão. O perdão é a única forma que você tem de reescrever uma nova história. E eu achava que tinha perdoado. E quando você fala que perdoou, sem ter perdoado de fato, você fica presa do mesmo jeito naquele ciclo. E esse ciclo de dor prejudicou minha vida financeira, prejudicou meu casamento, prejudicou minha relação com as minhas filhas, prejudicou o meu emocional, o meu corpo, porque eu tive pedra na vesícula. Eu diversas vezes fico doente sem saber porquê, nunca dá nada, porque o meu corpo está falando pra mim que eu preciso resolver minhas dores emocionais, sabe? Então, prejudicou tudo. Prejudicou minha relação com amigos, porque eu não conseguia fazer amigos, até hoje eu tenho dificuldade. Então, é um processo de não confiar nas pessoas, sabe? Então, tudo isso prejudicou a minha vida, prejudicou a minha história. E aí, quando eu falei, não, eu quero me curar de fato, e eu fui buscando isso, eu decidi fazer uma formação em coach, porque eu falei, cara, eu quero conduzir pessoas. Eu quero ajudar mulheres. No salão, meu intuito era esse, ajudar mulheres. Eu sempre gostei de trabalhar com mulheres. Só que eu estava trabalhando no lugar errado, estava cuidando da estética, eu queria cuidar do interior. E aí, ano passado, eu decidi fechar o salão, vendi, abri mão de tudo. Tinha uma cartela de cliente imensa, um negócio que estava dando certo, mas não estava dentro do meu propósito, da minha missão. E aí eu decidi fechar, abrir mão e fiz a minha formação em coach e comecei a trabalhar conduzindo mulheres a essa cura. A primeira coisa, Silvia, que nós precisamos ter para nos curarmos, para que Deus faça tudo novo, porque Deus é o maior interessado na sua cura. Porque Deus tem planos não só para você. Deus não tinha só planos para Bianca. Deus tinha planos para as minhas filhas, para o meu marido, para toda uma geração que vai vir depois de mim. Porque até a minha mãe, todas as mulheres viveram a mesma dor. E eu já estava vivendo a mesma dor e repetindo o mesmo comportamento, que é a repetição de padrão. Né? A gente vai repetindo e nunca acaba. Só que Deus tinha um plano para mim e para minha família, sabe? Então, eu tive que ter, Silvinha, primeiro consciência. Eu tive que ter consciência que o meu passado estava interferindo no meu presente.
Porque o que a gente pensa? Que o passado passou. Não, já passou, não tem nada a ver. Eu era criança, agora eu sou adulta. Gente, tudo que a gente vivenciou, todas as experiências, tudo que você sentiu lá na sua infância, principalmente até 12 anos, formou as suas crenças, formou aquilo que você tem como verdade da vida, do dinheiro, do casamento. E aí, o casamento que você tem hoje está medido nas suas crenças, naquilo que você carrega, do que você viveu. O dinheiro que você tem na sua conta fala sobre o que você acredita e o que você viveu lá atrás. A relação com seus filhos está interligada com o seu passado. A sua relação com Deus está interligada com o seu passado. A sua saúde está interligada com o seu passado. E aí, se eu não resolvo esses sentimentos, eles vão continuar interferindo. Por quê? O nosso cérebro, para tomar uma decisão agora, ele sempre busca uma informação no passado. Sempre. Então, se ele busca no passado, eu vou casar. Ele vai buscar a minha relação com meu pai. Como era a relação com meu pai? Aí ele vai me ajudar a escolher um parceiro de acordo com a relação que eu tinha com meu pai. Como era a minha relação com a minha mãe? É assim que eu vou me cuidar, é assim que eu vou me amar, é assim que eu vou ter o meu valor próprio. Entende? Você disse que lembra dos seus 5 anos, eu não consigo lembrar de nada. Eu também não lembrava, Silvinha. Eu falei aqui agora porque eu fiz um processo e no processo eu me lembrei, mas eu também não lembrava. Tinha muita coisa, eu tenho muita coisa da minha infância que eu não me lembro. Sabe por que a gente não se lembra, Silvinha? Porque o rejeitado, quando a gente tem uma ferida de rejeição, nós não queremos ser criança. Porque a gente acha que ser criança, a gente vai ter que depender de pessoas. E o que a gente pensa? A gente tem que crescer logo para a gente ser independente. Para a gente sair daqui desse lugar. Então, o rejeitado não aceita a infância. Por isso que a gente não se lembra. A gente quer crescer. Então, eu com 7 anos já cozinhava. E com 12 anos já trabalhava de babá. Então, ou seja, eu queria crescer. Eu não aceitava ser criança. Por isso que a gente não se lembra. É uma fuga, né? E aí, dentro do processo de cura, do processo que eu fiz com o coach, eu me lembrei do episódio quando eu tinha 5 anos. Eu me lembrei dos momentos que eu apanhava, de uma surra quando eu tinha 12 anos, que a minha mãe me deu. Que ali foi uma surra que me feriu muito. Então, assim, eu me lembrei de muitas coisas, sabe? Eu me lembrei de muitas mentiras que eu carregava, de coisas que eu ouvi. Por isso que sozinha, você muitas vezes não vai dar conta. Por quê? Nós temos lembranças que são conscientes. Se eu perguntar pra vocês, se eu perguntar aqui pra vocês, o que você tomou café? Você vai falar com muita clareza que você tomou café. Mas tem memórias que você não consegue acessar, que estão no inconsciente. E aí, por isso que você precisa de outra pessoa, de uma intervenção, para essa pessoa te ajudar. Então, dentro de um processo que eu trabalho, a primeira coisa, eu preciso revisitar a história da minha cliente, porque todos os problemas de hoje estão numa raiz do passado. Então, eu preciso mostrar para ela que o que ela vive hoje é por conta do que ela viveu no passado. Então, eu falo que o processo de cura, de transformação, ele tem 3 bases. Consciência. Você precisa ter consciência da ferida. Se vocês têm ferida de rejeição, de abandono, de traição, você tem que ter consciência disso. Segundo, aceitação. Você tem que aceitar a rejeição, você tem que aceitar o que você vivenciou, sabe? E em terceiro é o perdão. Você só consegue perdoar quando você aceita, quando você vivencia a dor. E o que a gente quer fazer? A gente quer fugir da dor, né? É um próprio sistema de defesa do nosso corpo. E para nós terminarmos, eu quero mostrar para vocês as 5 piores feridas emocionais que são causadas na nossa infância, principalmente. Uma delas, rejeição. Você coloca uma máscara de fuga, você foge de todo lugar que você sente que vai ser rejeitado. Você foge, você se afasta de pessoas que pareçam com a sua mãe. Você fica buscando em amigas, em mulheres, preencher esse vazio que você carrega. Só que muitas vezes você também rejeita as pessoas porque você se afasta. Quando as pessoas te tratam com muito amor, te ajudam, você não consegue achar que merece. Você fica desconfiada, sabe? Você carrega um buraco existencial. Você tem dificuldades com a alimentação, tem sintomas de diarreia, vômito. Gente, tudo interfere.
tem problemas de perder peso, era muito magra. Então tudo isso interfere. Ferida do abandono. A pessoa cria uma máscara de dependente. É aquela mulher dependente emocionalmente. Ela depende sempre do outro. Ela precisa sempre de alguém para fazer alguma coisa. Ela tem medo da solidão. Ela não sabe ficar sozinha. Ela tem um desespero em perder as pessoas. É aquela mãe que cria os filhos com uma dependência dela. Para depender dela sempre. Porque ela nunca vai perder aquela pessoa. Humilhação, uma pessoa que foi muito humilhada, ela cria situações na vida dela, onde ela mesma se humilha ou ela atrai pessoas que humilham ela constantemente. É aquela pessoa que come em excesso, geralmente são pessoas obesas, sabe? Então, ela mesma cria situações para ela se sentir humilhada, porque ela vivencia aquilo o tempo todo. A ferida da traição, você coloca uma máscara de controladora, você quer sempre dar a última palavra, você não gosta que ninguém manda em você, você não sabe trabalhar em equipe, tudo tem que ser do seu jeito. Ferida de traição, tá? Você fica uma pessoa controladora, desconfiada, você não confia em ninguém, você acha que todo mundo vai te trair. E você mesmo às vezes ocasiona essa traição, ou você se trai, porque você não cumpre seus compromissos com você não valoriza o que é pra você mesmo se trai, tá? Injustiça, pessoas que viveram sentimentos de injustiça, se tornam uma pessoa rígida, sabe aquela pessoa dura, rígida, até o jeito de sentar, é assim o tempo inteiro, rígido. Não demonstra emoção, não demonstra sentimento, nunca adoece. É uma pessoa rígida, grossa, fria. Por quê? Foi ferida com injustiça. Então, todas as feridas que nós vivenciamos na nossa infância, principalmente até os 12 anos, colocou em você máscaras, porque você foi vivenciando, e falou, não dá pra ser assim, eu tenho que mudar. Então, nós precisamos ter consciência do nosso passado, quanto ele está interferindo na nossa vida hoje. Nós precisamos aceitar essa ferida, aceitar essa dor, vivenciá-la, aprender com ela, e depois nós precisamos perdoar. Nos perdoar principalmente, e perdoar os nossos pais de maneira genuína, de verdade, sabe? E para tudo isso tem um processo, tem algo que acontece para que isso aconteça, sabe? E eu quero ler de novo para vocês 2 Coríntios. Deus fez tudo novo na minha vida. Eu quase perdi meu casamento, eu me separei de fato, fiquei separado 1 ano durante um período, e Deus restituiu meu casamento. Eu criei uma barreira entre eu e a minha filha, e a partir do momento que eu me perdoei, eu restabeleci esse contato de amor, de afeto com as minhas filhas, principalmente com a minha filha mais velha. E eu pude restaurar meu casamento, eu pude me restaurar, eu pude descobrir o meu valor, eu pude descobrir aquilo que eu tenho para fazer nessa terra, sabe? Eu parei de ser consumista, eu aprendi a lidar com o dinheiro, eu perdi o medo de perder o dinheiro, porque eu tinha muito medo da escassez, porque eu vivia essa escassez. Então Deus me restaurou. A minha relação com meu pai foi refeita. Eu pude perdoar o meu pai, eu estou num processo perdoando, né, ligando essa conexão com a minha mãe, porque com a minha mãe é mais complicado, porque até hoje ela não consegue vivenciar esse contato, e o meu pai já consegue. Então tudo faz parte de um processo, mas dentro de mim não existe mais ferida. Eu aceitei a minha história, porque eu sei que eu tinha algo a aprender com ela, e a minha história se transformou em um propósito, porque hoje eu ajudo mulheres com as mesmas feridas que eu passei, com os mesmos problemas que eu vivenciei. E eu quero ler de novo, porque Deus fez na minha vida, Deus fez tudo novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo Ele faz novo. Eu quero profetizar sobre você, mulher, que Deus vai fazer tudo novo. Eu quero deixar muito claro para você, que o seu passado não te define. O seu passado você não pôde escolher, você não escolheu a família que você nasceu.
Você não escolheu ser rejeitada, você não escolheu ser abusada sexualmente, você não escolheu ser injustiçada, agredida, sabe? Você não escolheu ser humilhada, você não escolheu ser traída, você não escolheu nada disso. Mas o seu presente hoje você pode decidir. Você pode decidir mudar, você pode decidir mudar o seu futuro. O seu passado você não escolheu, mas a partir de hoje você pode escolher viver tudo novo. Mas você precisa primeiro parar de fugir, porque eu fugi durante muitos anos. Então você precisa parar de fugir. Ontem eu fiz uma postagem aqui falando: a mulher do espelho está te pedindo socorro. Você, as suas emoções estão gritando aí dentro, só que você está fingindo que não está vendo. Fugindo, se entupindo de coisa para não olhar para você. Não vai resolver, não vai resolver. Só vai aumentar cada vez mais a sua dor. Então eu quero orar por você, eu quero profetizar que assim como Deus fez na minha vida tudo novo, que Ele faça na sua vida. Eu fiz uma oração em 2019, quando eu estava no fundo do poço de depressão, ansiedade, bipolaridade, fundo do poço no casamento, em tudo, gente. Eu fiz uma oração, falei: Deus, me ajuda, me cura, coloca pessoas no meu caminho que me ajudem. E eu conheci o Paulo Smith, que me ajudou muito no meu processo. Foi onde começou, foi o começo do meu processo. E eu quero orar por você para que Deus também coloque no seu caminho pessoas que vão te ajudar. Muitas vezes Ele já colocou, só que você ainda não conseguiu se abrir. Então eu vou orar por ti e por você nessa manhã, para que Deus, Ele abra, eu orei esses dias para que Deus abra os seus olhos, para que Deus faça você enxergar que você está ferida, que você precisa de cura, para que Ele faça tudo novo na sua vida. Amém? Vamos orar? Deixa eu colocar. Eu vou orar por você e eu tenho certeza que você não vai terminar esse ano da mesma forma que você entrou. Faltam 43 dias para terminar o ano de 2022. Eu não aceito ver vocês entrando 2023 com os mesmos sentimentos. Eu, Bianca, não aceito isso na sua vida. Eu não aceito ver você se inferiorizando, não sabendo falar não para as pessoas, se comparando, vendo você sempre vivendo feridas da mesma forma. Eu não aceito isso para você. Eu não aceito. E eu quero que você termine esse ano diferente. Hoje eu vou soltar uma oferta que eu, pensando nisso, eu preparei um produto para poucas mulheres. Eu não vou abrir turma de mentoria mais esse ano, mas eu vou atender você individualmente, só eu e você, trabalhando o seu problema, a sua dor, e por um preço que eu cobro em grupo. Então eu coloquei um valor muito acessível, com ferramentas para você fazer testes e o acompanhamento individual comigo. Eu criei esse produto porque são 5 sessões que eu vou dar para você terminar esse ano diferente, dando o primeiro passo para o seu recomeço, para a sua transformação. Porque eu não quero ver você entrando em 2023 igual você entrou em 2022, ou pior ainda. Eu não quero isso para você. Então hoje eu vou soltar esse produto, é uma novidade. Eu vou soltar no meu grupo VIP, eu não vou soltar aqui primeiro, porque eu tenho um grupo VIP, onde elas recebem tudo em primeira mão. É um compromisso que eu fiz com elas. Então, se você quer receber, você também pode entrar para o grupo VIP. É só me chamar aqui no direct que eu mando o link para você. As vagas são só 6 vagas, tá? É pouquíssimas vagas. Então, as 6 primeiras que pegarem, eu já não vou conseguir atender mais. Porque como é individual, eu não consigo atender muita gente individualmente, porque eu preciso fazer aquilo com qualidade, não é com quantidade. Então, eu vou abrir isso hoje. Se você quiser participar, me chama no direct. Eu coloco você no grupo VIP e as 6 primeiras que pegarem vai entrar e eu não vou poder atender mais. E além de quem entra, né, para esse produto, tem eu tenho uma comunidade que chama VOI, que significa Viver o Extraordinário. Essa comunidade, ela não acaba, ela é por tempo vitalício. Eu encontro com vocês uma vez ao mês. Então, terminou o processo, eu continuo com vocês para sempre, porque eu não quero só te vender um produto, eu quero te acompanhar.
E isso eu não vi em lugar nenhum, tá? Então, se você quer entrar, já me chama no direct quando a gente terminar. Mas agora eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida tudo novo. Quem quer viver tudo novo? Coloca nos comentários. Eu quero viver tudo novo. Coloca nos comentários. Eu quero viver tudo novo. Não coloque eu quero não. Coloque eu vou viver tudo novo. Já colocando em concordância. Eu vou viver tudo novo. Eu vou orar por você. E eu creio, eu tenho certeza que Deus vai fazer e Ele já está fazendo na sua vida. Você só precisa se atentar para os sinais. Porque Deus é o maior interessado na sua cura, viu, mulher? Eu vou viver tudo novo. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero aqui apresentar essas mulheres diante de Ti. Pai, assim como o Senhor fez tudo novo na minha vida, a partir de uma oração que eu fiz, Pai, a partir de uma oração que eu estava no fundo do poço e eu falei, Deus, me cura. E o Senhor colocou no meu caminho, Pai, uma pessoa que me inseriu num processo de cura, em um processo de transformação. Eu quero orar por essas mulheres, Pai, para que o Senhor também faça o mesmo com elas. Pai, que elas comecem a enxergar as feridas que elas carregam. Pai, que elas parem de fugir delas mesmas, que elas parem de fugir, Pai, da história, da dor que elas carregam. E que em nome de Jesus, elas comecem, Pai, a entrar em um processo de transformação, em um processo de cura. Pai, e assim como nós lemos na Tua Palavra, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Pai, que assim seja feito na vida dessas mulheres. Que o passado dela, que as coisas velhas fiquem para trás. E que o Senhor faça tudo novo na vida delas. Eu profetizo, faz de novo. Faz de novo na vida dessas mulheres, assim como o Senhor fez na minha vida e tem feito até hoje. Até hoje o Senhor tem me curado, tem me tratado com muito amor, com muito cuidado. Que o Senhor também faça o mesmo na vida dessas mulheres, ó Pai. E que em nome de Jesus, elas não terminem o ano de 2022 da mesma forma que elas entraram, mas que elas possam experimentar novidade de Deus, novidade emocional, novidade no casamento, novidade na vida financeira, novidade, Pai, na relação com Deus, na relação com os pais, com os filhos. Pai, em nome de Jesus, faça tudo novo na vida dessas mulheres. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Você vai viver tudo novo. Vem aqui, Bela. E lembre-se que a sua cura não envolve só você. Olha aqui, ó, atrás dessa daqui existe uma geração que vai vir. E atrás dessa daqui também existe outra geração. Você não está sozinha no seu processo de cura. A sua cura vai expandir e atingir a sua casa e todos os lugares que você passar. A sua dor vai se transformar em um propósito e você vai ajudar outras mulheres a passar pelo processo. Tá bom? Então, se você quer participar, entrar pro meu grupo VIP, só me chamar aqui no direct que eu vou colocar você lá. E hoje, às 19 horas, eu vou soltar lá esse produto novo que é especial para quem quer viver algo novo. Sabe qual é o nome da jornada? Vai se chamar Jornada A Hora da Virada. Então, é para quem quer viver não só uma virada de ano, mas quer viver uma virada de vida. Desista de qualquer coisa, mas não desista de você. Não se esqueça que você não está sozinha, Deus está com você e eu estou aqui do outro lado, segurando na sua mão. Eu não vou te soltar, não solta a minha mão também não, tá bom? Deus abençoe sua sexta-feira, obrigado por ter ficado aqui comigo. A live vai ficar salva no feed, compartilha com as suas amigas para quem precisa ouvir essa história e ver que pode sim viver uma nova história, tá bom? Beijo, eu acredito em vocês e eu não aceito que vocês terminem esse ano da mesma forma que entraram, viu? Eu acredito em vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau, minhas lindas. Boa sexta-feira, só segunda-feira agora que tem devocional. Tchau, tchau, fiquem com Deus.